nós vamos falar sobre as famílias 7 e 8 da tabela periódica. Nosso grupo é composto por mim, Natália, Luana, Yara e Kailane. Nós vamos falar sobre os elementos manganês, ferro, tecnécio, rutênio, rênio, ósmio, bório e ácio. Características gerais. Todos os elementos estudados são metais de transição, não representativos, sólidos a temperatura ambiente. Além disso, manganês, ferro e tecnécio são muito reativos. Os demais elementos são pouco reativos. As propriedades periódicas, na maioria deles, incluem um raio atômico médio e com baixa e média eletronegatividade, sendo apenas o ósmio e o rutênio os mais eletronegativos. Média eletropositividade, baixa energia de ionização e eletroafinidade. Uma observação é que as propriedades periódicas do bório e do ácio são desconhecidas por serem difíceis de serem estudadas. Manganês, número atômico 25, abreviação MN, ponto de fusão 1246, ponto de ebulição 2061, o número de massa é 55, o número de prótons e elétrons é 25 e o nêutron é 30. O manganês é muito abundante na natureza. Os isótopos destacam-se o Mn55, o Mn53, o Mn54 e o Mn52. Ele é encontrado principalmente vistos em minerais e pode ser obtido por cavar a céu aberto. Aplicações: produção de aço e pilhas, é importante para a saúde humana. Os países extratores a Austrália, o Gabão e a África do Sul. E aspectos culturais. O manganês foi descoberto através do dióxido de carbono, que é o MnO2. O ferro tem como abreviação Fe e 26 como seu número atômico. Consequentemente, ele tem 26 prótons e 26 elétrons. Ele tem 30 nêutrons. Assim, ele tem 56 como seu número de massa. O seu ponto de fusão é a 1538 graus, e o seu ponto de ebulição é a 2862 graus. Ele é muito presente na natureza, sendo o quarto elemento mais abundante em toda a crosta terrestre. Os seus principais isótopos são o ferro 60, o ferro 55 e o ferro 52. Ele é encontrado principalmente nos minérios de hematita, goetita e magnetita e obtido através de reações de oxirredução. As suas aplicações estão nas ligas metálicas como o aço e em utensílios industriais e domésticos, entre outras funções. Austrália, Brasil, Índia, China e Rússia dominam cerca de 90% da produção mundial do minério de ferro. O ferro é um minério muito conhecido pela espécie humana e existem registros de seu uso de antes de 5000 a.C. Tecnécio, número atômico 43, abreviação Tc, ponto de fusão 2204, ponto de ebulição 4877. Número de massas 98, número de prótons e elétrons 43 e número de nêutrons 55. O tecnécio ele não é encontrado na superfície terrestre e muitos acreditam que só encontra o tecnécio nas estrelas. Os isótopos que se destacam é o 97Tc, o 98Tc e o 99Tc. Ele é encontrado de forma artificial e através de outros elementos químicos. As aplicações, utilizado principalmente no rumo da medicina nuclear, já que o 99Tc é capaz de fazer imagens para diagnosticar tumores. Os países extratores, não tem nenhum país específico, já que ele é produzido artificialmente. Os aspectos históricos. O tecnécio foi obtido pela primeira vez na Itália através do bombardeamento de molibdênio por Newton. O rutênio é um elemento cuja sua abreviação é o Ru. Sua massa atômica é de 101 e o número atômico é 44. Logo, seus prótons e elétrons também serão 44. Seu número de nêutrons é 57. Ponto de fusão a 2.334 graus Celsius e ponto de ebulição a 4.150 graus Celsius. Sua abundância na natureza é mínima e é mais comum de ser encontrada em meteoritos. Os isótopos mais destacados são o 103Ru, o 106Ru e o 97Ru. Ele é um subproduto da mineração de alguns minerais e para obtê-lo é necessário o uso de solvente para separá-lo.
Ele é usado para melhorar a capacidade física e anticorrosiva de algumas ligas, e os países que mais o extraem é a África do Sul, Rússia, Zimbábue, Estados Unidos e Canadá. Seu nome rutênio foi uma homenagem à Rússia, país no qual ele foi descoberto. O rênio tem como abreviação Re e 75 como seu número atômico. Consequentemente, ele tem 75 prótons e 75 elétrons. Ele tem 111 nêutrons, fazendo com que ele tenha 186 como seu número de massa. O seu ponto de fusão é de 3.182 graus e o seu ponto de ebulição é de 5.597 graus. Ele é pouco encontrado na natureza e os seus principais isótopos são o rênio 185 e o rênio 187. Ele é encontrado em pequenas quantidades no minério de sulfeto de molibdênio. Ele é aplicado normalmente em catalisadores de refino de petróleo e em algumas ligas metálicas. Seus principais países não podem ser citados, já que sua produção é muito pequena. Em 1925, Walter Noddack, Ida Tack e Otto Berry, ao processar cerca de 660 kg de molibdenita, descobriram 1 grama do elemento rênio. O ósmio, por sua vez, tem a abreviação OS. Seu número atômico é 76, portanto, seu número de prótons e elétrons também serão 76. Sua massa atômica é de 190,23 U e seu número de nêutrons é de 114. Seu ponto de fusão é de 3.033 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 5.027 graus Celsius. O ósmio tem baixa reatividade e pouca abundância na natureza, visto que não é encontrado puro. Seus isótopos mais destacados são o 137OS, 188OS, 190OS e 192OS. Ele pode ser obtido através do minério de iridocima, juntamente com a platina de maneira complexa por conta da sua baixa quantia. Ele pode ser utilizado como catalisador e na produção de ligas metálicas para contatos eletrônicos, agulhas e etc. Nenhum país se destaca na sua extração devido ao seu baixo uso. O ósmio foi descoberto em 1802 por Schmitzel enquanto buscava aperfeiçoar a refinação da platina. Seu nome vem do grego ósmio, já que seu elemento, da forma que ele foi descoberto, o ósmio O4, tem um cheiro ruim. O bório é o elemento cuja sua abreviação é o BH. Sua massa atômica é de 267, número atômico 107 e logo seus prótons e elétrons também serão 107. Ele tem 157 nêutrons, seu ponto de fusão e ponto de ebulição são desconhecidos. O bório não é encontrado na natureza. Ele é sintetizado com aceleradores de partículas quando espécies iônicas se encontram em elementos pesados. O seu isótopo mais estável é o 267BH, e por ser um elemento sintético, não há países extratores e nem aplicações sobre ele. Em 1976, cientistas russos comunicaram a produção de bório, mas sua existência só foi confirmada em 1981. Uma observação é que seu nome bório foi uma homenagem ao famoso cientista Niels Bohr. O ácio, por sua vez, tem a abreviação HS. Seu número atômico é 108 e, portanto, seu número de prótons e elétrons também serão 108. Sua massa atômica é de 190,23 U. Seu número de nêutrons é de 82. Seu ponto de fusão é de 3.033 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 5.012 graus Celsius. O ácio tem baixa reatividade e não é encontrado na natureza. Ele costuma ser produzido em laboratórios através de aceleradores de partícula. O ácio, por ser um elemento instável, é utilizado exclusivamente em pesquisas e, consequentemente, por ser instável, nenhum país se destaca na sua extração. Esse elemento, assim como os outros transacnídeos, foi descoberto durante a Guerra Fria, na chamada Guerra dos Transférmios, e o seu nome vem do alemão esse. Algumas curiosidades. O elemento manganês, com ar e umidade, apresenta muitos estados de oxidação que resultam em diversos compostos. Existe um campo de metalúrgica que estuda de forma exclusiva o ferro, e seu nome é siderúrgica. O tecnésio é o primeiro elemento produzido artificialmente e o primeiro elemento sintético da tabela periódica. O rutênio é um metal pouco maleável por seu alto ponto de fusão de 2.334 graus Celsius. O nome do elemento rênio vem de Rhénius, nome em latim do rio Reno. O nome do ósmio provém do grego osmé, já que o OSO4 forma como o elemento que foi descoberto tem um cheiro ruim.
O nome do bório vem do cientista Niels Bohr, e o rácio foi batizado em homenagem ao estado de Hesse, parte do país nativo dos descobridores do elemento, na Alemanha. Essas são as referências e obrigada pela atenção.